Oi pessoal, esse vídeo vai mostrar por que tem uma estátua de Santos Dumont lá nas Cataratas do Iguaçu. Para quem já sabe dessa história, o vídeo vai trazer detalhes de como tudo aconteceu. Por que o pai da aviação também é considerado o pai das Cataratas do Iguaçu? Nós vamos visitar uma exposição realizada pela primeira vez em Foz do Iguaçu, a terra das cataratas, que mostra por que o caminho de Santos Dumont cruzou um dia na história com o caminho das Cataratas do Iguaçu. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Vamos lá? Então o que a gente vai ver dessa porta ali para dentro é algo nunca antes visto na história, desde que essa história entre Santos Dumont e Cataratas aconteceu lá em 1916. Eu espero que vocês gostem e que seja uma experiência inesquecível. O nome da exposição é Asas da Memória, Santos Dumont na Terra das Cataratas. Essa primeira parte aqui da exposição fala um pouco da infância de Santos Dumont, de como é que era o contexto em que ele vivia, em Minas Gerais, onde ele nasceu, aqui no Brasil, e como é que isso impulsionou a chegar até onde ele chegou. Então, o pai de Santos Dumont era um engenheiro de origem francesa e nas terras que eles cultivavam aqui no Brasil havia muitas máquinas, locomotivas movidas a vapor e todo tipo de engrenagem que fascinavam esse menino. E ele se metia lá com os operários e ajudava a criar soluções para consertar máquinas. Em Cabangu, que é a localidade em que Santos Dumont nasceu, em Minas Gerais. Aí fala um pouquinho do trabalho nas fazendas do pai, colégio em que ele estudou. E depois, aos 18 anos, ele se muda para Paris e foi esse contato que ele teve com os grandes inventores e com todas as pessoas que estavam inventando coisas magníficas para o mundo na cidade de Paris, e isso também teve grande influência na vida dele. E aí nós temos uma linha do tempo aqui, ó, que vai contando as principais invenções dele, porque ele não inventou só o avião, ele inventou muitas outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Agora nós vamos entrar numa ala que eu considero a mais rara, mais significativa para essa exposição aqui em Foz do Iguaçu. Nessa ala nós temos objetos originais da época que foram emprestados para a exposição pela família que recebeu Santos Dumont em Foz do Iguaçu. Então agora eu vou contar um pouquinho mais para vocês dessa história, de como isso aconteceu aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a vinda do pai da aviação para Foz do Iguaçu. Então foi em 1916, ele já era uma personalidade mundial, já tinha voado, e aí quando ele veio a Foz, ele já era uma pessoa conhecida mundialmente por ter criado o avião, por ter tirado aeroplano do solo com a força do próprio motor. Ele vinha, na verdade, de uma sequência de compromissos pela América Latina, em eventos de aviação, congressos, e estava de Buenos Aires vindo para Porto Iguaçu porque ele já tinha ouvido falar das cataratas do lado argentino e veio conhecer as cataratas do lado argentino. Nesse ponto da história que entra a figura de um morador de Foz do Iguaçu, considerado o pai da hotelaria aqui na cidade, chamado Frederico Engel. Ele soube que Santos Dumont estava em Porto Iguaçu, falou com o prefeito da cidade na época, Jorge Schimmelfennig, foi formada uma comissão e essa comissão foi buscar Santos Dumont em Porto Iguaçu para que ele viesse visitar as cataratas aqui em Foz do Iguaçu. E é aí, nesse ponto, que o caminho do pai da aviação cruza com as cataratas do Iguaçu. Então, quando recebeu o convite para vir a Foz do Iguaçu, Santos Dumont teria aceitado de imediato e ficou sob a responsabilidade de Frederico Engel, pioneiro da hotelaria iguaçuense, trazê-lo para a cidade, hospedá-lo e levá-lo para conhecer os saltos, como eram conhecidas as cataratas do Iguaçu. Então Frederico Engel trouxe, hospedou no seu próprio hotel chamado Hotel Brasil, que tinha uma sede em Foz do Iguaçu, no centro, e uma subsede, uma filial nos saltos, de frente para as cataratas do Iguaçu. Então Santos Dumont ficou hospedado nesse hotel no centro na primeira noite. Foi ali que ele teria assinado o livro de hóspedes. No dia seguinte, eles partiram por uma trilha muito precária, feita no meio do mato, até as cataratas do Iguaçu. E lá ficaram hospedados na filial do Hotel Brasil, que nada mais era do que uma casa com 4 ou 5 cômodos diante dos saltos, onde Santos Dumont ficou. Numa das oportunidades, ele foi visitar as cataratas e havia um tronco que tinha ficado ali escorado depois de uma enchente. Quando a água baixou, esse tronco ficou e ele estava assim à beira do precipício e o Frederico Engel ficou muito preocupado. E aí quando Santos Dumont retornou, ele alertou
assim, no sentido de que ele tinha arriscado a própria vida ali, né? E que ele tinha ficado preocupado. E foi nesse momento que Santos Dumont disse uma frase que ficou muito famosa aqui na cidade e que seria algo mais ou menos assim, que as alturas não o intimidam, não o assustam. E a gente sabe disso mesmo por toda a história dele como inventor do avião. A partir desse encontro de Santos Dumont com as cataratas, a história das cataratas do Iguaçu mudou, a história de Foz do Iguaçu mudou e a história desse atrativo que hoje é conhecido mundialmente pôde seguir seu curso. Santos Dumont mudou o rumo da viagem dele, ele ia para o Rio de Janeiro, como tinha registrado no livro de hóspedes do Hotel Brasil, mas decidiu mudar o rumo e partiu numa viagem a cavalo, trem, automóvel, até chegar a Curitiba, onde estava o então responsável pelo estado do Paraná, Afonso Camargo, e foi ter com ele para conversar sobre as terras das cataratas. Naquela época as terras pertenciam a um estrangeiro chamado Jesus Val, que era a pessoa que tinha concessão de toda a área que ficava em volta das cataratas, inclusive da área onde estavam os saltos. E Santos Dumont conversou com Afonso Camargo no sentido de que essas terras não podiam mais pertencer a um particular, deveriam se tornar patrimônio público. 3 meses depois dessa visita dele a Curitiba, as terras onde estão as cataratas do Iguaçu foram decretadas patrimônio de toda a humanidade. É por isso que hoje todos nós podemos visitar as cataratas do Iguaçu. No ano passado, em 2019, mais de 2 milhões de pessoas do mundo inteiro estiveram diante das quedas. Esse livro mostra a assinatura de Santos Dumont. Essa maleta é uma peça raríssima, uma peça incrível, que conta com todo o cuidado e dedicação dessa família. Essa maleta pertenceu a Frederico Engel, que foi o homem que recebeu Santos Dumont aqui em Foz do Iguaçu. E ela está exatamente quando ele deixou, quando partiu. Dentro dá para ver que tem documentos, tem fotos, tem a carteira dele. Esses são os talheres e os utensílios, a louça, do hotel em que Santos Dumont ficou hospedado aqui na cidade. Nesse canto, gente, tem móveis, tem cadeiras, tem uma namoradeira que também eram do Hotel Brasil, são parte do acervo técnico do Ecomuseu, e o Ecomuseu disponibilizou então nessa exposição. Muito provavelmente Santos Dumont sentou numa dessas cadeiras na namoradeira. E algo que eu nunca tinha visto, além da bengala, que pertenceu a Frederico Engel, aqui tem uma bengala que era usada quando as pessoas faziam as trilhas nas cataratas do Iguaçu antigamente, porque era muito precário, né, chegar até perto dos saltos. Então, esse cantinho aqui, ó, guarda o acervo de uma pessoa que é apaixonada por Santos Dumont, que é um grande amigo meu, Sérgio Teixeira. Ele adquiriu esse acervo com jornais da época. Aqui é o monumento que foi feito em homenagem a ele. O voo do 14 bis, que é o voo que inaugura a aviação no mundo. Isso foi antes, quando ele voou com um dirigível em torno da Torre Eiffel, em Paris. Aqui é um hangar onde ele guardava os dirigíveis dele, onde era a oficina mecânica dele. Santos Dumont também é considerado a pessoa que inventou os hangares, porque ele precisava construir esses barracões imensos para guardar as invenções dele. E aqui, olha, esses postais mostram uma invenção dele que é considerada até mais importante no sentido de condições de voo. É apelidada de libélula, esse monoplano que ele inventou, chamado também de Demoiselle. Depois do 14 bis, ele voava por Paris, voava em fazendas próximas, em casas de amigos com a Demoiselle. É um monoplano que seria precursor do ultraleve. E na parede tem uma placa de bronze do cinquentenário do primeiro voo. Agora, esse anúncio, gente, que eu considero assim um dos mais espetaculares de todos. A VASP que financiou a construção da estátua de bronze, né? A instalação e a construção dela, a montagem dela, para ser instalada aqui em Foz do Iguaçu. E aí foi feito esse anúncio na época, ó, que Santos Dumont volta a Foz do Iguaçu pela VASP, dessa vez para ficar. Aqui nós temos algumas portinholas que mostram os outros inventos dele, porque era uma mente muito inquieta que ficava o tempo todo arranjando soluções para vários temas. Então aqui, por exemplo, ó, inventos inusitados.
ele inventou um transformador ou conversor marciano. Era uma máquina que ficava nas costas de alpinistas, pessoas que faziam escaladas, para impulsioná-los a ir mais rápido. Ele também teria instalado no Brasil o primeiro chuveiro quente na casa dele em Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma casa conhecida como Encantada. E nessa casa não tinha cozinha, ele encomendava comida de um hotel que ficava na frente, por isso Santos Dumont também é tido como inventor do serviço de delivery, porque a comida era entregue na casa dele. Algo muito interessante é a assinatura de Santos Dumont. Ele tinha ascendência francesa pelo pai, que era engenheiro Dumont, e portuguesa pela mãe, que era Santos, o sobrenome dela. Mas quando ele assinava, aqui está um cartão de visitas dele, ó, ele colocava Santos é igual a Dumont, Santos igual Dumont. E era um símbolo de que os brasileiros deveriam sempre se considerar à altura dos estrangeiros. Santos Dumont era encantado mesmo por essa sensação que a altura proporcionava. E ele queria que os amigos, que os convidados dele sentissem a mesma coisa. Então, no apartamento dele, em Paris, ele mesmo construiu uma mesa com 2 metros de altura, com cadeiras altas também. E quando os convidados vinham jantar, vinham visitá-lo, ele fazia os convidados sentarem lá em cima. Olha só, o garçom tinha que subir numa escadinha para poder atendê-los. Então aqui na exposição foi feita uma réplica dessa mesa, olha, quase bate lá no teto. E as cadeiras com os pés imensos e a escadinha. E tem um espaço muito legal para quem vem com criança, um espaço lúdico, que retrata bastante o que Santos Dumont viveu na infância, essa paixão que ele tinha pela possibilidade de voar. Os balões já existiam quando ele nasceu, ele foi tendo experiências com isso, pelos livros, pelas feiras que ele visitava com os pais. Então nesse cantinho aqui as crianças podem ficar brincando com um pouco de tudo isso que Santos Dumont viveu na infância. Pessoal, então eu convido todos vocês para virem visitar essa exposição única, realizada pela primeira vez em Foz do Iguaçu, retratando por que o pai da aviação veio parar aqui na cidade e qual foi a contribuição que ele deu para que hoje as cataratas do Iguaçu sejam consideradas patrimônio de toda a humanidade e possam ser visitadas por todas as pessoas do mundo todo. Meu agradecimento especial à Itaipu Nacional e à equipe do Ecomuseu que acolheu essa exposição aqui, aos meus amigos que me ajudaram a organizar essa exposição. Trabalhamos todos muito para que tudo saísse da melhor maneira. A família Engel, Rios Pruner, que nos repassou alguns objetos valiosos, objetos que estavam guardados com eles por muitos anos, desde 1916. E agradecemos a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão nos ajudando a divulgar essa exposição, que vai ficar aqui no Ecomuseu até o mês de maio, tá?